Certo, meus caros? Então, agora a gente vai continuar com o nosso estatuto da OAB, né? Agora a parte dos honorários. O que é honorários? É aquilo que a gente quer receber. A primeira coisa que a gente tem que pensar, ter em mente, é que existem vários tipos, salvo engano, são 3, de honorários, certo? Logo o artigo 22, ele já vai descrevendo quais são esses tipos. Ele diz que a prestação de serviço por profissional assegura aos inscritos da OAB o direito aos honorários. Convencionados. Esses primeiros honorários são os honorários que a gente chama popularmente, né, de contratuais. É o quê? A parte vai lá, descreve o seu caso e eu vou dizer, olha, por essa causa eu vou te cobrar R$1.000, sendo 300 agora e 700 no final da causa. Pá, fechou. Beleza, convencionados contratuais. Os fixados por arbitramento judicial. Esses são os que vão ser dados quando não existem honorários convencionados. É o seguinte, a parte entrou com a ação, acredito que isso daqui deve ser bem raro, né? E não houve arbitramento de honorários, não tem no nosso contrato de prestação de serviço, não tem honorários. No final da causa, o juiz vai dar os honorários de sucumbência, que vão ser pagos pela parte contrária, a parte que perdeu, entre aspas, a ação, né? E existem os de arbitramento, que ele vai dizer, independentemente se perdeu ou não, pelas prestações de serviço, o senhor Micael Luiz vai receber R$500, beleza? E os de sucumbência, que vai variar na justiça comum de 10% a 20%. Na justiça trabalhista de 5% a 15%, no juizado não vai ter, né? Infelizmente. Mas é isso. Os convencionados, os por arbitramento judicial, que na verdade, corrijam-me se eu estiver errado, eles substituem esses carinhas aqui, e os de sucumbência, que são os 10% a 20%. Aqui tem alguns regramentos sobre isso, sobre os honorários. O parágrafo primeiro ele diz que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, nos casos de impossibilidade da Defensoria Pública no local de prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Lá na Constituição, existe um artigo que garante o acesso à justiça de todas as pessoas. Só que esse acesso à justiça, ele não pode ficar pura e simplesmente abstrato. Porque, por exemplo, na justiça comum, é obrigatória a presença de advogado. Tá passando um caminhão aqui. 10 horas da noite. Que interessante. Que sorte, hein? Bom, vamos continuar. Beleza. Só que ele não pode ficar, o acesso à justiça não pode ficar simplesmente na ideia abstrata de todo mundo que quiser entrar com o processo entre. Não. Eu tenho que prover meios. Para uma pessoa, por exemplo, que ela recebe um salário mínimo, contratar um advogado, convenhamos, é uma coisa meio complicada. Nesses casos, haverá a Defensoria Pública. Mas em cidades pequenas, como é o caso da minha, por exemplo, que não tem Defensoria Pública, como vai ser feito? Existem advogados na cidade, natural, né, que existam, e aí esses advogados, eles, independentemente de concurso, independentemente de qualquer coisa, é normal que o juiz ele fixe um edital com critérios e requisitos para selecionar alguns advogados para realizar esse manus público, né? Para atuar como advogado dativo. E aí, no final do processo, eles vão receber honorários fixados pelo juiz, por arbitramento judicial, a gente pode inserir nessa caixa também, né? Fixados pelo juiz, segundo uma tabela, que é a OAB, que vai dizer o que vale cada causa, inclusive ela diz isso para o advogado privado também, né? E no final das contas, quem vai pagar vai ser o respectivo estado. Por exemplo, para mim, um advogado que atue como dativo na minha cidade, no final da causa vai receber X valor a ser pago pelo estado do Sergipe. Parágrafo 2º. Na falta de estipulação de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Isso daqui é complementando o que eu já falei, né? Então, já falei, já está falado. Salvo estipulação em contrário, ou seja, essa daqui é a regra, mas não é a regra absoluta, que significa que se uma questão vier dizendo, como por exemplo o caso que eu disse, 30% entre dos honorários no início da causa e 70% no final, isso é possível? Claro que é possível, mas se não estiver dizendo nada no contrato, como é que serão pagos os honorários? Isso daqui eu recomendo até uma boa grifada, que salvo em contrário, será 1/3 no início, 1/3 na primeira decisão, a uma distância, ou seja, pode ser que eu vou advogar só na primeira instância. Aí é comum que eu convencione que quando saiu a sentença, acabou o meu trabalho, eu não vou recorrer. Se recorrer, isso é um outro contrato, né? Dependendo do caso, é capaz de ser até uma outra procuração. E o restante no final do processo. Qual é o final do processo? O trânsito em julgado, ok?
Se eu, por exemplo, uma causa de primeira instância, eu vou receber, quando for publicada a sentença, um terço, já recebi um terço assim que foi iniciado o serviço, e iniciado o serviço você entende o próprio atendimento, né? E aí, dias depois, saiu o trânsito em julgado, acabou o meu processinho, beleza? Acabou o meu processinho e recebi meu dinheiro. Parágrafo 4º. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir o mandado de levantamento precatório, porque se já foi mandado expedir, já foi mandar o mandado de levantamento do valor, aí já foi, né? O juiz deve determinar que eles sejam pagos diretamente por dedução da quantia recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Traduzindo um pouquinho desse artigo. Os honorários são direito do advogado e acabou. Não é a parte... Se a parte vai receber 10 mil e ela deve 1.000 de honorários, o advogado pode chegar e já dizer, juiz, libera 9 mil para a parte, que 1.000 aí é meu. Antes de expedir o mandado de levantamento, claro, né? Se a parte já está com o alvará para sacar, ela pode ir lá e sacar, e o advogado pode fazer isso, e aí ele que se vire para partilhar com a parte. Ixi. Aí, beleza. Mas se ele fizer antes, ele pode juntar e aí o juiz vai determinar que seja pago diretamente. Por exemplo, no caso de RPV precatório, é feita uma divisão. São os pedidos 2 RPVs. Um do honorários do advogado e outro dos honorários da parte. É o normal, né? Salvo se o constituinte provar que já pagou. Olhem o parágrafo 3º. Salvo estipulação contrária. Pode ser que no meu contrato eu preveja, e eu já vi advogado, se não é errado de jeito nenhum, a depender da causa, é até recomendável, você receber o valor todo antes. Olha, por essa causa eu vou advogar daqui até o tribunal e vou te cobrar 10 mil reais. Você pagou tudo. O cara tem a obrigação de continuar te prestando serviço, obviamente, mas no final das contas, ele não vai ter direito. Eu ganhei 100 mil, o cara achou que só ia receber 50. Não, a gente já fez o contrato, eu já paguei, tá aqui. Ele não tem direito de exigir mais nada, salvo honorários de sucumbência, mas aí é outra coisa. Não é do meu que ele vai tirar, é a outra parte que vai ter que pagar. É outros 300, né? Parágrafo 5º. O disposto nesse artigo não se aplica quando se tratar de mandado outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. Isso daqui é meio que autoexplicativo. Eu achei bagunçado, sendo sincero. Eu tinha marcado até um ok para perguntar com a professora, mas ela tava com coronavírus de levinho ontem. Brincadeira, ela tava meio gripada. Aí acabei passando, não perguntei. Esse eu vou ficar devendo. Depois me cobrem nos comentários que aí eu dou uma explicada melhor no que seria esse parágrafo 5º. Parágrafo 6º. O disposto nesse artigo aplica-se aos honorários assistenciais. O que são honorários assistenciais? Ele vai explicar. Compreendidos os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe, sindicato. Em substituição processual, acontece, por exemplo, num mandado... mandado de segurança coletiva, que ele está fazendo às vezes da parte, ele está representando um grupo profissional, a entidade sindical, sem prejuízo aos honorários convencionais, ou seja, X mais X, né? A mesma coisa dos honorários sucumbenciais. Eu vou receber os convencionados e os assistenciais, normal. Parágrafo 7º. Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de demais formalidades. Vou ler de novo. Os honorários convencionados com entidades de classe, ou seja, não são esses. É a mesma situação, ação coletiva proposta por entidade, mas não são os honorários assistenciais, são os convencionados. Poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir direito, ou seja, quem vai ser beneficiado dessa atuação. Quando ele adquirir, ele assumirá a obrigação, ou seja, se eu adquirir o benefício de ser substituído em determinada causa, então eu vou ter que arcar com as obrigações decorrentes entre desse contrato. Se é 20%, não vai ser a entidade sindical que vai pagar, vai ser dividido entre os associados que estão se beneficiando de determinada causa, vamos dizer assim. Assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de demais formalidades. Besteirinha. Artigo 23. Os honorários incluídos da condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Uma coisa. Tanto esse, e isso daqui vai se aplicar para... Cadê? Aqui, também para esse. Independe de
de autorização, concordância, manifestação, qualquer coisa da parte, né? Aqui a parte pode se manifestar dizendo que ele já pagou, mas salvo se ela dizer isso, o juiz vai mandar liberar normalmente, beleza? Aqui é a mesma coisa. Pode ser que a parte, e é muito comum que isso aconteça, que a parte queira executar o seu valor antes mesmo do trânsito em julgado. E é comum que o advogado ele seja uma pessoa mais calma, mais relax. Tem advogado mais apressado até do que a parte? Até que tem, mas são exceções. E aí ele deixa para executar a sua parte e depois. Tem algum prejuízo? Não. A parte pode promover uma execução provisória, por exemplo, e o advogado pode aguardar. Ou mesmo eles podem, sei lá por que motivo, dividir em 2 execuções, não tem nenhum problema, porque é direito autônomo do advogado e acabou. Igual o direito da parte é dela e acabou. Não tem confusão, né? 24. A decisão judicial que fixa o arbitrário honorário e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Inclusive, os honorários é considerado como verba alimentar, ou seja, é alimento, então tem prioridade, porque é dos honorários que o advogado tira o seu sustento, né? Acho que tem decisão. Só não sei se é do STF ou do STJ, mas tem decisão, né, jurisprudencial nesse sentido. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação que tenha atuado o advogado, se assim couber. É aquela ideia, direito autônomo. Ele pode executar tudo no mesmo processo, até porque agora o nosso processo ele é sincrético, é um processo só. É processo de conhecimento e em seguida o advogado vai cobrar o da parte e o da parte e o dele. Ou ele pode pegar e pode executar separado, porque é um direito autônomo, tanto faz, né? Na hipótese de falecimento, pulei algum? Não, tá certo. Parágrafo 2º. Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil dos advogados, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho realizado serão recebidos por seus sucessores ou representantes legais. Aqui é interessante a gente ressaltar que podem atuar vários advogados numa causa. Acredito que todo mundo já está mais do que ligado nisso, né? Pode ser que um advogado atue até determinada audiência e aí ele subestabeleça sem reservas para o outro, ou pode ser que eles fiquem atuando alternadamente. Nesse caso, quem é que vai receber os honorários? É quem atua mais audiências? Não, os honorários são dos dois e ele vai ser dividido. No caso dos honorários por arbitramento, inclusive, o juiz teria a obrigação de arbitrar os honorários de ambos. Aí no final ele dizia, fulano atuou por X anos no processo com X peças, as audiências que ele realizou eram de tais complexidades, então arbitra R$1.000. Fulaninho só fez a manifestação final do processo, então arbitro para eles R$200. Acabou, ele pode fazer isso sem problema nenhum, né? Proporcional. Mesma coisa se o advogado falecer. Ele faleceu, óbvio que o processo, óbvio não, bastante provável, né? Que o processo não acabe porque o advogado faleceu, ele foi substituído por outro. Tem inclusive no CPC prazo para isso, né? E aí ele vai ser devidos honorários para eles de sucumbência no final do processo? Sim, do mesmo jeito. Ele atuou até terminada fase. Só que o morto não vai cobrar, né? Já vai. Nesse caso, ele deve ser cobrado pelo seu representante legal. Agora eu vou quebrar esse vídeo aqui um pouquinho, beleza?